Bom, então, boa noite, pessoal. Novamente, vamos retomar o conteúdo que a gente já estava tomando, né, de fundamentos da gramática do francês, né? Estou tentando dar alguma outra abordagem para o material que vocês já têm, de uma forma complementar, né? Dando uma outra perspectiva sobre conteúdos que já estão lá, né? Se aprofundando em alguns casos, ou vendo casos mais particulares, né? Para não retomar conteúdos que já estão lá, tá bem? Então, nas duas primeiras aulas, a gente viu a relação sujet e verbo, né? Como o verbo conjuga com o sujeito, quem são os sujeitos, os tipos de sujeito, tá? E hoje a gente vai partir para outros termos, tá? Da oração, outros termos da frase, as suas classificações e as suas funções sintáticas, tá? Eu vou deixar registrado aqui uma resposta, era para o Antônio, se eu não lembro, se eu não me falha a memória. A gente tinha feito uma pergunta na semana passada, eu respondi de uma maneira um pouco rápida, acho que a gente já estava meio no fim da aula, tá? Então, eu vou deixar registrado, caso ele possa ver depois também, tá? Que era a diferença entre o G e o moi, né? Je e moi. Quando que a gente usa um, quando que a gente usa outro. Eu falei para ele que, de maneira geral, de regra geral, a gente faz a mesma aplicação que a gente faz no português. Ou a diferença que a gente faz entre os pronomes retos e os pronomes oblíquos, tá certo? Isso funciona para, assim, a maior parte, a maioria esmagadora dos casos, tá? Quando que não funciona? Então, quando não funciona é quando a gente vai dar a resposta, né? Então, quem quer ir à festa hoje, por exemplo, né? A gente não vai responder je, né? Ele não vai responder je, vai responder moi, tá? Então, nesses casos onde a gente tem que responder se colocando, a gente vai usar sempre o moi, tá? Então, qui veut aller au Paris, né? Quem quer ir a Paris? Você não vai responder je, não. Vai responder moi, moi, certo? Um outro caso para identificar, que é o mesmo caso dos pronomes aqui em português, para os pronomes retos e pronomes oblíquos, né? Então, o verbo, aliás, o pronome que conjuga verbos é o je, tá? Então, se nós temos ali é, uma conjugação de verbo, né, a gente vai usar sempre o je, tá certo? Você tem um verbo na frente, a gente vai usar o je, tá? Então, se está depois, a gente vai usar sempre o moi, certo? Ou se esse moi não tem relação, né, com o verbo, ele não está conjugando o verbo. A gente identifica o verbo, vê se ele está na primeira pessoa, se ele não estiver, bom, não é o caso, ele não está relacionado, a gente vai usar o moi, certo? Ah, professor, mas no caso, por exemplo, de c'est moi, né? Ou seja, sou eu, um verbo aí que está sendo conjugado, tá certo? Mas nesse caso, primeiro, o verbo, aliás, o verbo está antes, né? O verbo não está depois do sujeito, né? Então a gente vai usar o moi, né? Então seria quase como responder eu sou e não sou eu, né? Se eu responder que é le nouveau professeur de musique, por exemplo, né? Quem é o novo professor de música, né? Ninguém vai responder eu sou, vai responder sou eu ou c'est moi, não je suis, né? Então é isso. Na maior parte dos casos é quando não está relacionado com o verbo, tá? Quando ele vem depois do verbo, quando ele não tem relação com o verbo também, tá? Em alguns casos também de preposição, tá? Que é, por exemplo, je suis chez moi, né? Eu estou na minha casa, certo? Então, nesses casos, por exemplo, a gente vai empregar o moi, né? A gente também não vai usar je suis ma maison, necessariamente, principalmente nessa construção, já que o chez também é uma construção francesa, a gente não tem um equivalente em francês, tá? Ou como le livre est à moi. Esse livro, aliás, esse livro não, o livro é meu. Se a gente for usar este livro é meu, aí a gente vai ter a construção, né,
c'était mon livre, né? E aí a gente usa um pronome possessivo, tá? Agora, se a gente usar o livro, no caso, né? Então, le livre est à moi. Então, esses são os casos, não é difícil identificar, tá? A regra, como eu disse, na maioria esmagadora dos casos, vai ser a relação com o verbo, né? O verbo que a gente, aliás, o sujeito, a pessoa que a gente usa para conjugar é o je, né? O je, e aquele que a gente usa depois do verbo, sem conjugação, sem relação com o verbo, então vai ser o moi. E, principalmente, também para responder, né? Nas respostas a gente vai usar também o moi, certo? Antônio, eu só estou aqui, depois você vai poder ver no vídeo, né? A pergunta que você tinha me feito na aula passada, eu tinha dito que em 90% dos casos, na maior parte dos casos, a gente segue a mesma regra do português, né? Para os casos de pronome reto e oblíquo, tá certo? Então, aqui eu passei esses minutinhos explicando um pouco quais são esses 10% de casos onde a gente usa de maneira diferente no francês, tá? A aula vai estar gravada, e depois, se você quiser dar uma olhadinha nesse pedacinho, tá? Que eu complementei a resposta para a gente identificar esses casos mais particulares, tá? Bom, então vou dar sequência na aula de hoje, tá? Com um outro conteúdo. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Todos conseguem ver? Está todo mundo vendo? Perfeito. Vou apresentar aqui para ficar em tela cheia. Então, hoje eu vou falar sobre la différence entre les mots lexicaux et les mots grammaticaux. Certo? Então, a diferença entre as palavras gramaticais e as palavras lexicais. Tá? Como eu disse, na aula passada a gente viu os termos maiores, vamos dizer assim, da oração, né? Sujeito e verbo, ou a gente pode colocar, né, quase um sujeito predicado, né, na aula passada. Hoje a gente vai ver os termos menores, vamos dizer assim, da estrutura frasal, seguindo as suas classificações, tá certo? E as suas funções sintáticas também, tá certo? Então, vamos lá. Então, quais são as principais diferenças, então, que a gente tem entre as palavras gramaticais e as palavras lexicais, certo? As palavras gramaticais, então, são aquelas que são mais curtas, normalmente são monossilábicas, né? Elas têm uma quantidade limitada, né, de palavras, né? Tem um número limitado de palavras. Elas raramente são criadas novas palavras, né? Elas são frequentemente pouco precisas, ou seja, elas não têm um valor de sentido, de significado muito específico, né? Elas podem variar, tá certo? Elas não têm esse valor de sentir significado na hora para a gente perceber, né? E também elas não podem serem substituídas por pronomes, tá certo? E qual que é a diferença, então, das lexicais? É praticamente o oposto delas, né? Então, a gente tem elas de grande variedade de tamanho, né? Elas podem ser polissilábicas, né? Também monossilábicas. Enfim, tem muitas, né? A gente tem tem um número ilimitado de palavras, ou seja, uma infinidade, né? Porque elas também são criadas conforme as necessidades. Então, a gente tem um número mais vasto e elas podem aumentar, ou seja, é um número ilimitado, tá certo? Elas têm sentido isoladamente, né? A gente consegue perceber o sentido da palavra fora do contexto, tá certo? Ela pode ganhar um outro sentido dentro do contexto, mas ela sozinha também é possível de identificar o seu sentido, tá certo? E algumas dessas palavras podem ser substituídas por pronomes, tá certo? Então, de maneira geral, construindo uma arquitetura geral dessas diferenças, a gente pode perceber esse contraste, tá bom?
Dentro dessas diferenças, a gente vai perceber, então, quais são as classes gramaticais, tá certo? Que essas categorias de palavras absorvem, englobam, certo? Então, a gente tem as palavras gramaticais, ou seja, as palavras operadoras, né? Ou seja, as palavras que operam, tá certo? Dentro da estrutura frasal, dentro da estrutura textual. Então, normalmente são os artigos, tá certo? Os adjetivos não qualitativos, no caso, os possessivos e demonstrativos, né? Os artigos são, né, le, lá, on, ina, né? Os possessivos do demonstrativo, me, te, sa, mon, con, son, né? Ler, enfim, são os adjetivos possessivos, os demonstrativos, se, né? Su, set, né? São os demonstrativos, tá certo? As preposições, né? Que normalmente é o e, né? O ver, o dom, né? São as preposições e as conjunções, tá? As conjunções são o mais, donc, si, o, perdão, pessoal. Então, são essas as classes gramaticais que pertencem, né, à categoria das palavras gramaticais. E nas lexicais? Bom, nas lexicais são as outras. Então, a gente tem os substantivos, né, os nomes, pronomes, né, os adjetivos aí qualitativos, ou seja, aqueles que atribuem qualidades para o sujeito, para o nome, os verbos, né, e os advérbios, certo? Então, dividido mais ou menos dessa maneira aí, a gente tem, então, a quais classes cada um desses aqui pertence, tá certo? Bom, dando sequência aqui, então. Dentro da categoria das palavras gramaticais, né, a gente vai ter outras duas subcategorias, tá certo? Então, a gente vai ter as variáveis, né, lemogramatico variável, né, e lemogramatico invariável, tá certo? Ou a gente pode dar um, um apelidinho para elas, que são as palavras, né, lemo útil, né, ou seja, as palavras ferramenta, ou as palavras úteis, tá certo? E as palavras de ligação, le mot de liaison, certo? Então, quem são as palavras ferramenta, né, ou as palavras funcionais, vamos assim dizer? Então, são os determinantes, que são os artigos, né? E a gente tem os adjetivos, também são os adjetivos ali, os não qualitativos, os possessivos e os demonstrativos, tá certo? Tá. E as palavras de ligação, né? Essas são as invariáveis. São as conjunções, tá certo? Que estabelecem ali relação entre as frases, principalmente, né? E as preposições, que são as que estabelecem as relações entre os termos, tá certo? Principalmente também. Perdão, pessoal, estou com a garganta um pouco arranhada. Então, quais são os valores, então? Que valores semânticos, né? Ou que valores estruturantes essas palavras trazem para a gente, né? A gente também pode aqui chamar as palavras, então, da gramaticais de maneira geral, das palavras util, né? Palavras de ferramenta, ou as palavras lemos, que aí são as palavras lexicais. Então, para as palavras ferramenta, ou palavras úteis, né? Ela tem um maior valor funcional, né? Ela tem um maior valor funcional dentro da estrutura da frase, tá certo? E elas têm pouca referencialidade externa, né? Ou seja, as referencialidades são mais internas, intratextuais, tá certo? Para as lexicais, bom, para as lexicais elas têm um maior valor semântico de sentido, né? Elas têm pouca colaboração no sentido estrutural, né, das relações estruturais da frase, tá? E elas têm uma maior referencialidade externa, né, extratextual, né? Elas se dirigem às coisas no mundo,
tá? Mais do que as coisas do texto, por exemplo, que é o caso das palavras gramaticais, certo? Bom, então vamos pegar uma frase aí para a gente dar uma olhada. Então a gente tem a frase lá. Le petit chien de Pierre rongeait o dans son coin, né? Então, vamos lá. O cachorrinho do Pierre roía um osso no seu canto, né? Então, os termos que estão ali sublinhados em vermelho, né? Então, em vermelho são as nossas palavras gramaticais, tá certo? Então, o ler lá, primeiro, le, é um artigo indefinido que está ali determinando o cachorro, né? O cachorro, tá certo? O de como uma preposição, né? Um outro artigo indefinido, está ali determinando o, o osso, né? Certo? O drum, que também é uma preposição, né? Que indica a preposição de lugar, de pertencimento, né? E o som, que é um adjetivo possessivo, tá? Que indica ali a posse do quando, campo, tá certo? Então, essas são as palavras gramaticais e esses são os seus empregos ali dentro, ou seja, a sua classificação a respeito da sua classe de palavras, tá certo? Opa. Tá. E daí, como funciona, então, a substituição dessas palavras? Como funciona a substituição dos termos gramaticais, né? A gente viu que os termos gramaticais são menores em quantidade, né? Então, como a gente faz a substituição deles dentro da frase? Então, a gente tem lá, l'enfant s'avançait vers la cabane, né? A criança se dirigiu, avançou, caminhou, né, em direção à cabana. Então, o primeiro lá, o apóstrofe, né, do l'enfant. Então, ela pode ser substituída, por exemplo, por som, por tá certo? Então, você vê que o número é muito reduzido de opções que a gente tem, né, para substituir uma palavra gramatical, tá? O lar, né, no segundo caso ali, da cabana, né? Então, ele pode ser substituído também por essas mesmas palavras, mas na sua forma feminina. Então, a gente já percebe aqui, né, um artigo, são artigos que variam, né, com nome e número, ou seja, gênero, gênero e número, no caso masculino e feminino, singular e plural. E o ver, que é uma preposição de direção, certo? Então, são esses os termos. Você vê que eles podem ser substituídos em menor número, são poucas as opções que tem, certo? Agora a gente vai ver não só o número, né, que eles podem ser substituídos, mas os seus sentidos, então, tá? Aqui eu coloquei como atenção para a gente perceber que temos termos que são idênticos ortograficamente, mas eles não são os mesmos, né? Ou seja, seu emprego, seu valor semântico e seu valor sintático não são os mesmos, né? Então, pensando sempre aqui no caso do primeiro caso ali, o il le voir, né? Que pressupõe que há um termo que o le está substituindo antes, né? Então, il peut voir le garçon, né? Ele pode ver o garçom, ele o vê, né? Então, o le aí não é um le de artigo, tá? É um le de pronome. O le aí está substituindo o pronome garçom. Então, il le voit, aqui no exemplo que eu estou dando. Já não é o mesmo caso no le navire, né? Le navire, aí sim é uma palavra gramatical, é um artigo, tá certo? Tá. No segundo caso, le pied de l'homme, né? Esse de aí é uma preposição. Está fazendo relação entre pied e lã, certo? Então, é o pé da lâmpada, é o pé do abajur, uma relação de pertencimento. Está ligando dois termos. E no outro caso, il mange de la soupe, né?
aí o de é um termo, né? É uma parte do partitivo, né? Quando a gente não consegue determinar, né, alguma coisa, eu falei isso, acho que na aula passada também, quando a gente tem itens que a gente não consegue definir partes de maneira precisa, a gente vai usar os partitivos, tá? Isso não tem um correspondente no português, né? Pode ser il mange du fromage, por exemplo, né? Ele come do queijo, se a gente fosse fazer uma tradução mais literal, tá certo? Então, quando a gente encontra essas formas de lá, du, né? E tem o de ali, normalmente ele está sendo uma parte, um termo do partitivo e não sendo uma preposição, tá certo? Então, ele cabe em outra categoria, que não as palavras gramaticais, tá certo? Bom, então vamos agora, de fato, então, para o sentido, tá? Então, que sentido essas palavras gramaticais têm? Que é uma forma de identificar elas, tá? Então, a gente tem aí um pequeno textinho, né? Un jour, vers midi, sur la plateforme arrière d'un autobus, à peu près complet de la ligne 5, j'aperçus un personnage au cou fort long qui portait un prêtre mou étouré d'un galon tressé au lieu d'un ruban. Então, as palavrinhas que estão ali em vermelho são as que a gente vai perceber. Então, nesse texto, a gente percebe que, por exemplo, a palavra on foi usada 6 vezes. A palavra de foi usada 4 vezes. A palavra lá foi usada 2 vezes. E o sentido que essas palavras foram sendo empregadas variam bastante, né? Então, o an pode significar, por exemplo, uma unidade, pode significar uma não precisão, ou seja, não determinar certa coisa, né? O de, ali, é uma preposição que pode indicar, por exemplo, a possessão, né? O possessivo, né? Le chapeau de Pierre, por exemplo, né? Mas também pode indicar la provenance, né? A proveniente, a materialidade. Então, né? Inetable de bois, tá certo? Então, você vê que os sentidos das palavras, elas podem ser várias vezes empregadas, né? Frequentemente utilizadas, e o valor dela, o valor semântico delas, varia de acordo com o emprego que ela está ali, tá? E fora desse contexto, a gente não consegue perceber nela um sentido. Então, a gente consegue identificar as palavras lexicais tanto pela sua classe de palavras, né? Percebendo aquilo que a gente estava descrevendo lá no início, das principais diferenças, e a partir do seu sentido, né? A partir do seu significado, certo? Bom, então a gente tem, como eu disse, as determinantes, ou seja, aquelas que determinam os nomes, né? A gente tem lá. Dans un ciel d'azur, les petits nuages jouaient à chat-perché sur les rayons du soleil. As palavrinhas marcadas em vermelhos, né, são as palavras que determinam, então, os nomes. O an determina o céu, le determina as nuvens, e le determina os raios, né? Le rayon. E a outra forma que a gente tem, né, são as palavras que não são determinantes, mas que propõem, então, ali, relação entre os termos, tá certo? Então, a mesma frase, a gente vai encontrar o dan, né, que indica a função ali no céu, né, e coloquem ele em relação ao verbo, né, jouer, né, o da, que também põe a relação entre azul e céu, ou seja, o azul do céu, né, uma relação de pertencimento, né, o a, que indica a função, né, do chat-perché. Já-perché aqui, só de curiosidade, é uma brincadeira francesa, como sei, tem muitos nomes aqui no Brasil, mas conheço como barata no ar, coisa assim, né? Não pode pegar as pessoas que estão em cima de alguma coisa, eles chamam de chaperchi, certo? Sur, né? Que também faz a função ali com os raios, né? E anexa ele ao sentido também do verbo.
E o D estabelece a relação entre os raios e o Sol, a relação de pertencimento, tá certo? Então, a gente tem as determinantes ali, que foram aquelas, e aqui a gente tem as de ligação, principalmente, tá certo? Agora, as palavras lexicais, tá? Como elas funcionam. A gente conhece mais essas palavras, né? Elas são mais fáceis de identificar, elas são mais fáceis de perceber, enfim, de entender também o que elas fazem dentro da frase, necessariamente, tá certo? Então, a gente tem lá a frase. Le loup sortit du bois, regarde la pauvre avec voracité et se précipita pour les dévorer, né? Então, quais são as palavras que a gente tem lá? Loup, né? Ou seja, é um nome, é um substantivo. Agneau, também, um nome, é um substantivo. Sortir, né? Um verbo, né? Bois, também um nome. Regarde, verbo. Pauvre é um adjetivo aí qualitativo, no caso, né? Voracité é um nome. Se precipitar, né? É um verbo. E dévorer, né? Então, a gente já viu aqui, então, que as lexicais se enquadram dentro daquele quadro principal que a gente estabeleceu lá, das diferenças, né? Ou, aliás, das categorias que englobam essas categorias de palavras, tá certo? Então, a gente vai ter aqui, sobretudo, os substantivos, os verbos, e aqui um adjetivo qualitativo, certo? Aí a gente vai ver um número, então, dessas, ou seja, as possibilidades que existem, né, da gente substituir, né, as palavras que são as palavras lexicais, tá certo? Aí a gente percebe a infinidade de possibilidades que a gente tem, tá certo? Então, ali a gente tem as colunas divididas, então a gente tem, por exemplo, o lu, que é um nome, ou seja, é uma palavra lexical. A gente pode substituir ali lion, chien, garçom, etc. Certo? São várias as possibilidades. O verbo aperçu, vi, manjar e pris, né? São outra infinidade de verbos que a gente pode trocar. Então, a substituição deles muda o sentido. Sim, muda o sentido da frase, né? Mas aqui a colocação é de como a gente pode empregar uma variedade grande, né? De diversidade de palavras dessa categoria, tá certo? Dentro das suas classes também, tá certo? Lá também, no caso aqui, né, a gente tem, já para a gente ir migrando, né, para os termos sintáticos, né? Então, a gente tem o sujeito, a gente tem o verbo e a gente tem o objeto direto ali, no caso, né? Então, a gente também pode substituir o objeto direto lá, né? Como a gente viu, um nome também. Então, agneau, cochon, paysan, enfant e vários outros. Tá, e daí como é que funciona, então, a construção dessas palavras novas? Já que elas têm essa possibilidade da gente criar novas palavras, quais são os métodos, né, os procedimentos que a gente tem de criação. Um deles é a sufixação, né? Então, a gente pode juntar ao radical um sufixo e, assim, ter uma nova palavra. Então, a gente tem a palavra bord, que a gente junta, né, ali, e pode formar a palavra border ou bordir, né? A palavra fleur, né, que a gente pode juntar com florir, florista, certo? A palavra do, né, o radical ali, a gente junta e põe dossier, dossier, tá certo? Então, o modo de subtração, a gente pega um radical, junta mais um sufixo e a gente cria palavras novas. Essa é a forma, um dos procedimentos para a criação das palavras lexicais. A outra é a prefixação, que é, no caso, esse essa partícula anterior à palavra. Então, a gente tem a palavra dir, né? Pode formar ali redir ou predir, né? O voir, a gente pode formar o prévoir, né? Então, a gente tem o prefixo mais a palavra.
certo? No caso dos verbos, né, isso não é uma sufixação, uma prefixação, né, é uma conjugação, né? Então, é uma maneira diferente, é uma declinação, tá? Não é uma formação de palavras. Perdão. E também temos a juxtaposição ou composição, né? Que a gente coloca dois nomes emparelhados. Então, tem o chou-fleur, café creme, pomme de terre, né? Essuie-glace, herrido. Enfim, quando a gente junta dois nomes e põe eles ali emparelhadamente, a gente também pode criar novas palavras. Então, essas são as três formas principais, né? Morfologicamente falando, da criação de novas palavras lexicais. Então, as regras agora de maneira geral, então, para a gente identificar e classificar, né, entre palavras lexicais e entre palavras gramaticais, como a gente consegue olhar uma frase e identificar qual pertence a um e qual pertence a outro. Lembrando sempre, gente, que isso aqui vai servir muito de apoio para quando a gente passar, por exemplo, para ordens maiores, né, que serão les phrases de coordenação e subordinação, né? Entender, saber identificar esses termos, tá? Vai ser o ponto priorístico, né? Para a gente entender as relações, entender o que é uma oração coordenada, o que é uma oração subordinada. Se a gente conseguir entender quais são as palavras gramaticais, quais são as palavras lexicais, né? Qual é as relações que elas estabelecem e por quê, certo? Mas, de maneira geral, o que a gente pode depreender, então, aqui, dessa identificação dos termos, né? Então, o primeiro ponto é verificar a posição dessa palavra na frase. Então, os artigos e as preposições, eles estão sempre antes dos nomes, certo? Então, se a gente está enxergando ali que tem um termo que está precedendo, que está antes dos nomes, provavelmente é uma palavra gramatical, é um artigo ou é uma preposição, certo? E no caso dos pronomes, tá? Colocando esses que são mais específicos, né? Quando a gente enxerga um substantivo, é muito fácil saber que ele não é uma palavra gramatical, é uma palavra lexical. Então, quando é aqueles terminhos, como eu falei do ler, lá, onde ortograficamente, inclusive, eles são iguais, como é que a gente percebe? Então, se ele está substituindo um nome, tá? E está aparecendo antes do verbo, tá certo? Então, provavelmente, ele é um pronome, ele é uma palavra gramatical, tá certo? Aliás, desculpa, uma palavra lexical, tá certo? Um termo lexical. Tá, e para substituir, então, essa palavra lexical? É o seguinte, se a gente consegue substituir um nome por um pronome, é uma palavra lexical. Se a gente não consegue, provavelmente é uma palavra gramatical, é uma preposição ou é um artigo. E a terceira forma é fazer uma análise, né, do contexto semântico, ou seja, o sentido da palavra. A gente consegue depreender o sentido dela isoladamente? Não, ela depende. O sentido dela empregado em várias formas mantém um sentido único? Não, ela varia? Bom, então é uma palavra gramatical. Ah, não, não, eu consigo identificar nela uma referencialidade no mundo, eu consigo identificar nela um significado, um sentido próprio, isoladamente. Então, é uma palavra lexical, tá certo? Vamos ver como é que funciona isso com aqueles termos que eu falei, são, em principal, são três, tá? Que é o le, o de e o on, tá certo? Então, o ler ou artigo ou pronome, né? Ou o artigo ou objeto direto, tá? Então, vamos lá. É um artigo definido no caso. Le livre est intéressant, certo? Le livre est intéressant, certo? Então, qual que é a função ali? A função é determinar um nome, tá certo? Então, se ele está precedendo um nome, ele é um artigo, logo é uma palavra gramatical.
O outro jeito, quando ele é um objeto direto, je le lis, certo? O livro é interessante, eu o li, né? O ler aí está substituindo o quê? O livro, né? O livro é um nome, tá certo? Então, quando ele tem a função de retomar, né, um termo já mencionado, então ele vai ser uma palavra lexical, ele vai ser um nome, tá? Aqui no caso, um pronome, tá? Então, se ele está no lugar de um nome, e se ele está antes do verbo, que é ali, je le lis, né? Está antes do verbo, provavelmente é um pronome, então é uma palavra lexical. E no caso do de, então temos lá, quando ele é preposição, la maison de Paul, né? Qual que é a sua função? Estabelecer relação entre os termos da frase, ou seja, está fazendo com que maison tenha ligação com Paul, certo? Então, é uma relação de pertencimento, uma preposição de pertencimento. A casa é do Paul. Então, se ele está introduzindo um complemento, né? Está introduzindo ali um novo nome, ele vai ser uma preposição, certo? Porque é um complemento nominal. Tá, e no caso do partitivo, é o caso que a gente viu, né? Je bois de l'eau, né? Esse de aí é uma palavra lexical, porque ele está funcionando como termo do partitivo, para quantificar uma quantidade indefinida, né? Então, se ele aparece naqueles termos, como du, de lá ou de, e está na frente de um nome partitivo, ou seja, de alguma coisa que a gente não consegue fracionar ou precisar, né, exatamente, ele vai ser um partitivo, como água, como areia, como sal, né? São coisas que a gente não consegue precisar, tá certo? Então, a gente vai usar o partitivo, e esse de aí, no caso, então, vai ser uma palavra lexical, tá certo? Último caso, o caso do en, tá certo? Então, tem lá, je suis en France, tá certo? Eu estou na França. Então, ele indica ali uma relação entre os termos, uma indicação de pertencimento, certo? E também está precedido por um nome, ele vem antes do nome. Então, é uma preposição, é uma palavra gramatical. No outro caso, o que a gente consegue perceber logo de cara? Né? Ele está antes de um verbo. Então, Jean vion, certo? Então, ele está substituindo um lugar ou uma coisa, né? Pode até estabelecer a relação. Eu estou na França, eu vim de lá, né? De lá da onde? Da França. Então, está retomando esse termo aí. Então, está no lugar, normalmente, de um nome e está precedido de um, aliás, está antes, né, de um verbo. Então, provavelmente, é um pronome, é uma palavra lexical, não uma palavra gramatical. Tá certo? E como isso funciona, então, com as palavras lexicais, as suas funções, já que a gente já viu as funções das palavras gramaticais, elas podem ser os nomes, elas podem ser o sujeito, o complemento do objeto, né? O complemento circunstancial, um complemento do nome, né? Um complemento do adjetivo de atributo, né? Ela pode ser um adjetivo, né? Ela pode ser um advérbio, né? Que modaliza, né, os verbos principalmente, né? E ela pode ser um verbo, que é o núcleo da frase também. Então, todas essas funções sintáticas estão dentro da categoria de palavras lexicais. Tá certo? Eu preparei aqui para vocês, então, um textinho, tá? Gostaria de compartilhar a leitura dele com vocês, tá certo? Para ouvir um pouquinho a voz de vocês também, ver como é que está a pronúncia de vocês. Tá? Então, primeiramente, quem se sentir à vontade, quiser ler um pedacinho, tá? Um pedacinho que quiser, um pedacinho que puder, fique à vontade. Posso ler, professor? Posso ler ali até sei lá, o segundo ponto e depois um colega continua? Fique à vontade, Kátia, obrigado. Pendant plusieurs jours de suite, des lambeaux d'armée en déroute avaient traversé la ville.
Ce n'était point de la troupe, mais des ordres des bandits. Les hommes avaient la barbe longue et sale, des uniformes en guenilles, et ils avançaient d'une mole, sans drapeau, sans régiment. Alguém quer continuar? Pode continuar, Lívia. Tout semblait semblait accablé, rentré, incapable d'une pensée ou d'une résolution, marchant seulement par habitude et tombant de fatigue sitôt qu'il s'arrête. mais. Posso continuar? Se tiver outra pessoa. Ninguém mais? Pode continuar então, Kátia, fazendo um favor. Alors, on voyait seulement par habitude et tombant de fatigue sitôt qu'il s'arrêtait. On voyait surtout des mobilisés, gens pacifiques, rentiers tranquilles, pliant sous le poids du fusil. Des petits mobelots alertes, faciles à l'épouvante et prompts à l'enthousiasme, prêts à l'attaque comme à la fuite. Puis, au milieu d'eux, quelques culottes rouges, débris d'une vision moulue dans une grande bataille. Des artilleurs sombres, alignés, avec des fantassins divers, et parfois le casque brillant d'un dragon aux pieds pesants qui, suivant avec peine la marche plus légère des lignards. Guy Maupassant. Isso. Obrigado, Kátia. É um textinho, tá? É o primeiro parágrafo, na verdade, de um conto do Guy Maupassant, tá? Chama Boule de Suite. Não sei se vocês conhecem, é clássico, absoluto, do francês, tá? Esse primeiro parágrafo está narrando ali uma visão de alguns soldados que estão voltando da guerra e a situação deles e tudo mais. Indico fortemente a leitura desse ponto, tá? É muito bom. Mas o que nos interessa aqui? Eu sublinhei algumas palavras aqui, tá certo? Vocês estão vendo, elas estão em negrito, tá? Então, eu vou dar mais um tempinho para vocês lerem novamente, tá? E pegarem essas palavras e identificarem, a princípio, se são palavras gramaticais ou se são palavras lexicais, tá certo? Se possível, identificar também a categoria, aliás, a classe dela, ou seja, se é um artigo, se é uma preposição, se é um verbo, do que se trata, tá? E, se possível, mais ainda, identificar qual que é, então, o valor sintático dela, tá? Qual que é a classificação sintática. Se ela é um objeto, se ela é um sujeito, tá certo? Tentar identificar isso. A princípio, já vou ficar muito contente se vocês fizerem a classificação gramatical e lexical, tá? E qual é a classe de palavra que ela pertence, tá? Fique à vontade também para colocar a sua função sintática, né? Mas a gente vai ver isso mais profundamente também na próxima aula, daí a gente vai entrar em orações coordenadas subordinadas, onde a gente vai ter que entender melhor, né, essas funções sintáticas. Então, vou dar um tempinho aí, uns 5 minutinhos, então, para vocês lerem, tá? E pegarem essas palavrinhas e disserem se elas são gramaticais, se elas são lexicais e qual classe elas pertencem. Se são artigos, se é adjetivo, se é nome, pronome. Tá bom? Enquanto isso, eu vou tomar uma água, que minha garganta tá terrível.
Beleza, pessoal? Conseguiram aí achar, fazer a classificação de algumas? Eu vou dar uma adiantadinha, senão a gente fica perto da hora de terminar ali, fica meio apertado para a gente ter essa troca aqui, tá? Antes de qualquer coisa, dizer o seguinte também. Boa, gostei do pessoal que fez a leitura aí, da Kátia, do Antônio, tá? Pronúncia muito boa, muito clara, tá? Em se tratando também de um texto que não é fácil. Se esse texto fosse em português, fosse uma tradução ao pé da letra e ao estilo também do século XIX, né? Também seria uma leitura difícil em português, tá? A gente não vê essas construções muitas vezes, né? As conjugações verbais também, né? Que eles usam, tá certo? Bom, então vamos lá, só para uma correção, né? Só para a gente poder ver aqui, né? Então, vamos lá. Primeira palavra, condom, né? É uma reposição, tá certo? Está introduzindo ali um complemento circunstancial. Depois, o lá que aparece lá, é o artigo, né? Está determinando o nome da barba, certo? O par é uma reposição, tá introduzindo um complemento circunstancial ali de maneira, né? Mais, uma conjunção, né? Conjunção de oposição, né? O, preposição também, é o a mais le, né? Então, introduzindo um complemento também circunstancial de lugar. Lambô é um substantivo, né? De route também é um nome. Traversée, né? Esse acho que é haver traversé, né? Está ali com auxiliar, né? Está no passé composé, mas é um verbo, está flexionado, né? Está no particípio passado. Longo, né? Um adjetivo, tá? Atribuindo uma característica à barba, né? É um epiteto, ou seja, né? Um adjetivo qualitativo, atributivo, né? E Solemon, que é um advérbio de restrição, né? Está dando uma circunstância, está especificando ali, modalizando o verbo, acho que é o verbo marcher, certo? Então, é isso, pessoal. Com essa identificação que a gente faz desses termos, né? Dos termos entre gramaticais e lexicais, e a partir daí, então, também identificar, né, as classes de palavras e depois a sua função sintática, a gente consegue começar a estruturar, né, os fundamentos da gramática do francês, né? Como esses termos se relacionam, né? Eu tentei aqui trazer, não eles numa descrição, como é que eu vou dizer assim, mais enciclopédica, né? Os pronomes artigos são esses, as preposições são essas, né? Os pronomes possessivos são esses, e jogar uma lista para vocês dessas classes de palavras, mas a gente já começar a organizar, não eles nessas categorizações mais enciclopédicas, mas dentro de uma formação. Qual que é a função deles? Por que eles ganham essas categorizações? Certo? Acho que a gente conseguiu ver isso hoje. Eu pretendo, tá, trazer, eu não sei ainda, eu estou pensando em trazer a diferença entre orações coordenadas e subordinadas, tá? Vou ver se cabe dentro do contexto de fundamentos da gramática do francês, talvez ele caiba mais nas estruturas mais complexas, né? Mas estou tentando arranjar um jeito, quem sabe dá. Tá? Qualquer coisa vai ser um outro conteúdo daquele mesmo livro, da mesma apostila lá, que eu vou dar uma visão mais diferente, uma visão um pouco mais aprofundada, talvez, mas trazer esse conteúdo de uma outra forma. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Muito obrigado a todo mundo que veio. A gente se vê semana que vem. Um novo conteúdo. Eu só tinha mais uma curiosidade. Eu não entendi bem o significado daquela frase. Eu acho que é uma expressão idiomática, a chaperchi. Chaperchi gato empoleirado, se fosse uma tradução ao pé da letra, né? Empolerado. Empoleirado, de Tá, poleiro, né? sim. Perche, isso é uma haste de madeira, um poleiro, né?
Uhum. Então, é uma brincadeira como se fosse aqui, não sei se tem essa tradução, mas aqui Seria, professor, talvez aquele cada macaco no seu galho? isso, barata no ar, enfim, é esse Uhum, tipo de brincadeira onde Ah, um pega-pega e tem que ficar no ar, uhum. tá, certo. beleza? Só deixa eu ver aqui quem perguntou, eu acabei perdendo. Clarinda, eu vou pedir a Rafaela, tá aqui, a Rafaela tutora. Oi, professor. Sim, Oi, Rafaela, você pode colocar o link aqui do Moodle, onde está a apostila, os vídeos da disciplina? sim, só um minutinho. Ah, tá. E o link também, ela está pedindo, Rafaela, se possível, o link do YouTube, do canal do YouTube, onde estão as outras aulas que foram postadas, tá? Espera um pouquinho. A gravação da aula fica no YouTube. Aí vocês podem procurar a playlist de cada curso e o material da aula ele é disponibilizado dentro do mural de avisos da disciplina. Eu só Mas, vou procurar aqui o link, só um minutinho. tá. Mas se você puder, aí, Rafaela, ou põe o nome, qual que é o canal, o nome do canal do YouTube, o pessoal daí já acha lá, tá? Ou o link de qualquer outra aula, que daí também já vai ter lá também o canal, né? Então, se alguém clicar ali no canal, também a gente já vai ter acesso às demais. Professor, também queria aproveitar só rapidinho, estou tentando achar meu RA aqui na página, porque eu ainda não decorei, para eu poder assinar a chamada, e eu não consigo achar na página. Vocês saberiam me dizer onde que aparece o RA? Eu Também vamos ter tô tentando que... acessar aqui para ver se eu acho rapidinho, mas O não RA ele fica no topo da página. pois é, mas não para mim. Quando você entra no Jacad, é no primeiro acesso. Não é no Moodle. É lá no Jacad onde tem aquela tela azul. Ah, tá. Vou entrar na outra página então aqui que eu não estava achando ele. Ah, é que meu tá salvo com CPF. Bom, deixa eu tentar entrar no outro lugar. Ah, achei. Tive que entrar na outra página mesmo. Encontrei já, obrigada. Eu encaminhei aqui no chat a playlist das aulas que estão gravadas e o link do Moodle, onde tem os slides das aulas e os demais conteúdos. Então, Perfeito. Clarinha, está tudo aí no chat, tá? Então, o link das outras aulas, o link que a gente teve, o link dos materiais, tá? Tanto da apostila, quanto das videoaulas, e dos slides também, dessa a gente vai postar amanhã, provavelmente, mas as outras já estão lá. A lista de presença também já foi. Então, acho que é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo, tá? Espero que vocês tenham aproveitado aí o conteúdo dessa aula. E a gente se vê, então, semana que vem. Certo? Certo. Obrigada, professor. Bom fim de semana, bom feriado. Para você Obrigado. também, au revoir. Au revoir.